Se há uma palavra que pode rasgar uma casa ao meio, é essa. Entrei no quarto do meu pai sem bater. Não para encará-lo, nem para interrogá-lo. Entrei por impulso, movida por uma inquietação que eu não sabia nomear. A cena que encontrei congelou meu corpo. Meu pai, pálido como casca de ovo. E Neina, a empregada da casa, encostada nele como se fosse a dona daquele lugar. Havia lençóis desalinhados, um perfume barato que eu só conhecia das ocasiões em que minha mãe não estava, e o silêncio pesado de quem guarda um segredo tão íntimo que não quer ser ouvido. Meu primeiro instinto foi vomitar perguntas, mas as palavras morreram na garganta. Em vez disso, fiquei parada, observando cada movimento pequeno, menos a maneira como ela ajeitava o cabelo, a forma como ele evitava olhar diretamente para mim, menos, e aquilo foi como uma lâmina que me abriu memórias antigas. Minha mãe, sorrindo de um jeito tímido, o perfume suave que sempre vinha dela. Um dia em que ela não voltou, eu cresci com a versão oficial. Ela morreu num acidente, nunca me deram mais. Nunca fizeram perguntas. Nunca deixaram eu chegar perto da verdade. Olhei para o rosto do meu pai. A pele, antes tão firme, parecia ter perdido cor e força. Vi, pela primeira vez, um homem menor do que pensei. Vi também algo mais, o pânico, não por ser descoberta, mas por ser confrontada com a filha que talvez descobrisse que ele havia trocado tudo por outra mulher. Não perguntei nada. Saí do quarto como um fantasma, levando comigo uma cena que eu não podia aceitar nem esquecer. E foi ali que a decisão nasceu, lenta e cortante. Eu iria descobrir a verdade. E se a verdade fosse tão horrorosa quanto as peças daquele quebra-cobeca, começavam a indicar. E o May vingaria, mas com a frieza de quem usa as regras contra quem as quebrou. A casa inteira cheirava a ausência. Cada canto onde minha mãe costumava estar agora tinha uma atmosfera de improviso. Um vaso que não florescia mais. Um livro que havia sido empurrado para o canto. Uma cadeira coberta com tecido que não tinha o calor das mãos dela. Cresci ouvindo relatos suaves sobre como ela era delicada, doente, frágil. Mas havia buracos nas histórias. Datas vagas, médicos que pareciam esquecidos, exames que nunca vi. Sempre fui curiosa. Ainda me lembro de uma madrugada com 7 anos, quando acordei ouvindo vozes abafadas no corredor. Meu pai fechou a porta do quarto comigo dentro e disse, com uma voz que tentava soar firme: "Nada, querida. Voltei a dormir." Eu voltei a dormir, mas guardei aquilo como uma peça solta que não se encaixava. Anos depois, no funeral que só me permitiram assistir de longe, eu observei rostos que sorriam demais e conversas que desviavam quando eu tentava perguntar, vendo meu pai com Neina. Todas essas peças se reorganizaram. E algo mais, pequenos sinais que eu não notei antes, uma conta paga mais, recados que desapareciam, a angústia que minha mãe tentou disfarçar. Aos poucos fui juntando nomes, datas e pequenas contradições. Percebi que naquela época, minha mãe havia sido desacreditada como frágil demais para entender problemas adultos. E se ela tivesse entendido demais, ficar paralisada não era opção. A raiva me ensinou a cautela. Eu precisava de prova, de pormenores, que não dependessem de memórias falíveis. Não queria simplesmente acusar, queria derrubar a narrativa construída sobre a minha perda. E para isso, planejei agir como alguém que não buscava apenas vingança, menos eu buscava justiça. E a melhor vingança seria fast clause, pagar pelas consequências na esfera pública, onde a mentira não prospera sem documentos. Eu nunca fui uma filha desconfiada, mas, depois daquela cena no quarto do meu pai com Neina, algo dentro de mim se quebrou de vez. Era como se todos os sussurros e olhares escondidos que eu antes ignorava agora gritassem em minha mente, revelando uma verdade sufocante. Minha mãe não teria simplesmente desaparecido da vida por causa de um acidente doméstico, como meu pai sempre insistira. Não, havia mais, e eu precisava descobrir menos, custasse o que custasse. Comecei minha investigação em silêncio, como uma sombra dentro da própria casa, fingindo normalidade durante o dia, sorrindo falsamente no café da manhã, mas mantendo meus ouvidos atentos às conversas que Nena e meu pai
acreditavam ser privadas. Eu me movia como uma estranha entre paredes familiares, ouvindo fragmentos de diálogos carregados de segredos. Certa manhã, enquanto recolhia roupas na lavanderia, ouvi risadas abafadas vindo do corredor. Eram eles. Ninguém nunca vai descobrir, sussurrou Nena. Minha respiração falhou por um instante, mas mantive o corpo imóvel, fingindo dobrar toalhas. A voz de meu pai completou. Está tudo enterrado, e ela nunca vai saber. O arrepio que percorreu minha espinha foi como um aviso. Havia uma verdade oculta sobre a morte da minha mãe. Decidi registrar tudo. Arrumei um pequeno caderno de capa preta, que escondi entre os livros velhos de literatura no meu quarto. Ali, anotava horários, frases, reações, qualquer detalhe que pudesse se transformar em prova. Passei a guardar recibos, documentos esquecidos, na mesa do escritório de meu pai, até mesmo bilhetes amassados no lixo. Foi assim que encontrei a primeira pista concreta: um relatório médico. A versão oficial dizia que minha mãe escorregara na escada e sofrera um trauma fatal. Mas o documento que achei entre papéis antigos mostrava hematomas em regiões que não combinavam com uma queda simples. Havia menção a marcas nos braços, como se alguém tivesse segurado com força. O detalhe me sufocou, mas também reacendeu o fogo da minha determinação. As noites tornaram-se minhas aliadas. Quando todos dormiam, eu caminhava pela casa, cada passo medido, cada respiração controlada. Vasculhava gavetas, estantes, arquivos. Encontrei cartas antigas de minha mãe, para uma amiga distante, nunca enviadas. Em uma delas, minha mãe escrevia: sinto que algo está errado. Ele já não me olha da mesma forma. Tenho medo de Nena, e mais ainda, do silêncio que cresce entre nós. Aquilo me dilacerou. A confirmação de que minha mãe percebera o perigo antes de morrer me deu uma sensação amarga. Se ela não tivesse sido silenciada, talvez ainda estivesse viva. Minha investigação, porém, precisava ir além das emoções. Então, decidi observar. Passei a seguir Nena discretamente, quando ela ia até o mercado da cidade. Via conversar com um homem estranho, entregando-lhe um envelope marrom. Tirei uma fotografia escondida com meu celular, menos mãos trêmulas, coração descompassado. Mas o clique do registro me trouxe uma sensação de poder. No dia seguinte, segui meu pai até o escritório particular, que ele mantinha em outro bairro. Enquanto ele conversava, dentro, abri discretamente o porta-luves do carro e encontrei uma chave extra com uma etiqueta. Cofre. Eu já sabia que havia um segredo maior guardado, e aquela chave seria a peça que faltava no quebra-cabeça. À noite, esperei que ele se embriagasse, como de costume, para então pegar a chave e abrir o cofre escondido atrás do quadro no escritório. Dentro estavam documentos financeiros, registros de transferências e, entre eles, uma apólice de seguro de vida em nome da minha mãe. O beneficiário, meu pai, e a data da solicitação, apenas um mês antes da morte dela. As provas estavam diante de mim. Minha respiração ficou pesada. Minhas mãos suavam. Mas não havia mais espaço para dúvidas. Minha mãe não havia partido por acaso. Ela tinha sido eliminada. E os responsáveis estavam vivendo debaixo do mesmo teto que eu recorri cada papo, cada fotografia, cada anotação, e organizei tudo em uma pasta azul, que escondi cuidadosamente debaixo das tábuas soltas do meu quarto. Eu já não era apenas uma filha em luto. Tornara-me uma caçadora silenciosa, recolhendo cada detalhe para construir uma armadilha perfeita. E enquanto fingia normalidade no dia seguinte, um sorriso frio tomou conta dos meus lábios. Eu não apenas conhecia a verdade, eu tinha provas, e em breve, transformaria essa verdade em justiça. Depois de noites sem dormir, com a mente girando em torno das provas que reuni, percebi que guardar tudo apenas para mim seria inútil. Era hora de começar a testar o terreno, de deixar que meu pai e Nena sentissem o peso daquilo que eu sabia, mesmo que não tivesse revelado ainda toda a extensão. Naquela manhã, desci para o café fingindo normalidade, mas no fundo cada gesto era calculado. Coloquei sobre a mesa uma das cartas da minha mãe, dobrada de forma displicente, como se tivesse caído de um livro antigo. Observei, com um canto dos olhos, quando Nena a viu. Seu rosto empalideceu,
como se tivesse visto um fantasma. O que é isso? Perguntou ela, tentando soar indiferente. Mas sua voz vacilou. Encontrei entre as coisas da mamãe, respondi, tomando um gole de café sem pressa. Engraçado como ela escrevia que sentia medo, medo de alguém próximo. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão. Meu pai fingiu não ouvir, mexendo nervosamente no pão, mas percebi o tremor em sua mão. Era o primeiro sinal. Eles estavam vulneráveis. Nos dias seguintes, continuei a soltar pequenas iscas. Deixava meu celular em cima da mesa, com a foto de Neina entregando um envelope a um estranho. Certa vez, comentei em voz alta, sem destinatário. Estranho como uma queda nas escadas pode deixar marcas nos braços, não é? Vi meu pai engasgar com a bebida e Neina apertar os lábios com tanta força que ficaram brancos. Mas meu objetivo não era apenas assustá-los, era fazê-los se entregarem aos poucos. Então decidi encenar um movimento mais ousado. Numa noite chuvosa, quando o silêncio da casa parecia ainda mais pesado, chamei meu pai para conversar no escritório. Entrei com a pasta azul nas mãos, bem visível, e me sentei diante dele. Seus olhos seguiram o objeto como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Pai, menos comecei, com uma voz calma que escondia o vulcão dentro de mim. Eu sempre quis acreditar que a mamãe partiu por acaso, mas agora não consigo mais. Ele tentou sorrir, um sorriso torto, sem convicção. Voltou. Você está deixando a imaginação levar longe demais. Abri a pasta e espalhei os papéis pela mesa. O relatório médico, a apólice de seguro, as cartas, o som das folhas contra a madeira soou como um trovão no silêncio da sala. Isso não é imaginação. Minha voz saiu firme. Isso é a verdade. O olhar dele mudou. Já não havia tentativa de fingir calma. Havia Meadow Real. Neina apareceu na porta, atraída pela atenção, e ao ver os documentos, cobriu a boca com a mão. Você não sabe o que está fazendo. Ela murmurou, quase como uma ameaça. Olhei diretamente para ela. Sei exatamente. Estou apenas começando. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Senti o coração batendo forte. Mas ao mesmo tempo, havia um gosto doce de vitória. Eles estavam desarmados, e eu tinha o controle. Levantei-me devagar, recolhendo as provas de volta para a pasta. Fiz questão de encará-los um a um antes de sair. Só queria que soubessem que a verdade nunca fica enterrada para sempre. E eu não vou parar, até que a justiça seja feita. Fechei a porta atrás de mim, deixando-os mergulhados no próprio pânico. Sabia que naquela noite não dormiriam tranquilos, e isso era apenas o começo da minha vingança. No corredor, sozinha, respirei fundo. Uma parte de mim tremia, ainda assustada, com a audácia do que tinha feito. Mas outra parte, eimese e forte, estava exultante. Eu havia arrancado a primeira camada da máscara deles. E o jogo de verdade começava. A verdade que eu havia reunido com Imuvemi, nas mãos como ferro em brasa. E eu precisava transformá-la em algo que o mundo reconhecesse como culpa. Não bastava que meu pai e Neina se debatissem em casa, apavorados. Eu queria que a justiça fizesse o que eu não podia fazer sozinho. Mas para levar alguém ao tribunal, eram necessárias provas incontestáveis, e uma acusação pública sem fundamentos podia facilmente voltar-se contra mim. Por isso, planejei cada passo como se fosse um jogo de xadrez. Preciso, frio e inevitável. Primeiro, escolhi cuidadosamente a autoridade adequada, não o delegado da cidade, que meu pai pensava controlar com charmes e favores, mas uma promotoria em outra comarca menos distante o suficiente para que eles não conseguissem corromper as pessoas com quem eu iria lidar. Fiz pesquisas silenciosas, marquei uma conversa, e quando a hora chegou, levei a pasta azul comigo. Meu coração batia como tambor de guerra, mas minha voz permaneceu serena. Entreguei o dossiê nas mãos do promotor com um único pedido: que tudo fosse tratado com sigilo absoluto. Ao sair do prédio, senti um misto de alívio e medo. Sabia que havia cruzado um ponto sem volta. A promotoria aceitou abrir um inquérito preliminar e designou uma equipe para investigar exatamente o que eu queria. Agora o resto cabia a mim. Garantir que meu pai e Neina caíssem
na armadilha que eu arquitetara. Sem suspeitarem que eu havia puxado as cordas, decidi usar aquilo que eles mais prezavam, a ganância e o desejo por silêncio. Comecei a plantar pistas que parecessem vir de fontes independentes. Encontrei um contato no escritório de contabilidade da empresa do meu pai, um rapaz jovem, recém-contratado, que não suspeitava da gravidade do que eu pedia. Convence-o a checar algumas transferências antigas sob pretexto de auditoria interna. Ele, curioso, encontrou inconsistências e registrou tudo. Em seguida, enviei essas descobertas por e-mail para a promotoria, como dica anônima. Cada pequeno arquivo que eu enviava reforçava o caso e fazia com que a investigação parecesse sólida e plurifacetada. Enquanto isso, comecei a apertar o cerco socialmente. Usei conversas casuais com vizinhos e conhecidos para semear dúvidas sobre a conduta do meu pai. Você não acha estranho como ele foi tão rápido em receber o seguro? Soubeste que minha mãe dizia ter medo de alguém da casa? As palavras, colocadas com a precisão de quem lança pedras no lago, criavam ondulações que iam chegando aos ouvidos certos. Mas a peça central da armadilha seria a confrontação pública, um momento controlado, onde as provas se encontrariam com testemunhas. Trabalhei com a promotoria para organizar uma convocação formal. Meu pai e Neina seriam chamados para depor sob pretexto de esclarecer a legalidade de algumas transações. Avisei discretamente uma das antigas amigas da minha mãe, menos a única testemunha que, por medo, havia se calado. Convenci-a a falar, garantindo proteção e sigilo. Sua declaração foi devastadora. Relatos de brigas abafadas, de ferimentos que ela vira e jamais entendeu, de mensagens que minha mãe escrevera antes de morrer. Tudo isso se somou aos documentos que eu havia encontrado. Chegado o dia, a tensão era quase palpável. Eu me escondi entre as cadeiras do auditório, observando meus inimigos com a frieza de quem espera o desfecho inevitable. Vi meu pai entrar com ar de quem ainda acreditava poder manipular qualquer situação. Vi Neina, pálida, agarrada a um lenço como a um talismã. Quando as testemunhas falaram, e os documentos foram exibidos, era como se eu estivesse assistindo ao tombar de um império. Folhas sobre a mesa, transferências rastreadas, um seguro recente com beneficiário evidente. O promotor foi cirúrgico nas perguntas. O delegado responsável engoliu o orgulho e começou a formalizar medidas bloqueio do bens, afastamento cautelar do pai das contas e da administração da empresa. E, o mais importante para mim, a instauração de investigação criminal pela possível participação na morte da minha mãe. O olhar do meu pai encontrou o meu. Por um curto instante, havia negação, pavor e, por baixo de tudo, o reconhecimento de que eu o havia traído, de modo que ele não poderia remediar. Não foi alívio que senti, foi a confirmação de que a verdade, depositada em papel e voz, se tornara uma força que não mais poderia ser ignorada. Saí daquele local sob proteção discreta da promotoria, sabendo que minha vida mudara para sempre. Eles não sabiam quem eu era para a vítima. Eu era apenas a filha, que finalmente fizera o suficiente para mover as engrenagens da justiça. Mas minha vingança não acabara ali. Aquilo era apenas o início da queda. Quando, de noite, entre sombras, voltei para casa, percebi que algo havia mudado no ar. Os olhares dos vizinhos, as portas dos carros, passando mais devagar. Minha família, aquela que eu criara em silêncio, começava a ruir. Eu sentia-me estranhamente vazia e satisfeita. Ao mesmo tempo, menos a satisfação crua de quem puxou o gatilho, mas também a dor de saber que a justiça, lenta e imperfeita, demoraria a reparar tudo. Ainda assim, enquanto guardava o casaco, reparei na expressão de Neina pela janela, uma mistura de raiva e medo que prometia retaliação. E eu estava pronta. A armadilha havia sido armada. As primeiras peças haviam caído. Agora faltava apenas o checkmate. Vingança menos a palavra ecoou na minha cabeça como um martelo, quando percebi que nada, a partir dali, seria como antes. O processo seguiu seu curso lento e implacável. Eu assistia às audiências como quem observa um ritual
sagrado, cada testemunho enquisando-se, como uma peça que eu já sabia onde colocar. Meu pai tentou se lançar em explicações ensaiadas, em lágrimas frias e palavras vazias menos, mas os papéis que eu entregara, as vozes que eu acendera, eram faróis que iluminavam a verdade que ele queria ocultar. Neina, por sua vez, mostrou a força de quem sabe que o abismo chegou, não possuía mais as armas do segredo. No dia do julgamento final, entrei na sala, com o coração comprimido, numa gaveta pequena, onde ainda guardava a foto amassada da minha mãe. Sentia o olhar de todos sobre mim, menos curiosidade, pena, julgamento. Para mim, porém, aquilo era menos espetáculo e mais desfecho. Quando o promotor fez a pergunta que eu já conhecia de cor, meu pai tremeu. Suas palavras perderam o tom dominante. Ele finalmente cedeu ao medo escuro que eu tantas noites alimentara. A condenação veio. Não foi imediata nem completa. O sistema é lento e cheio de artifícios, mas foi firme. Meu pai foi responsabilizado por omissão e por manipulação documental. A suspeita de homicídio tornou-se processo sério, e medidas cautelares o afastaram definitivamente dos negócios e das contas. Neina recebeu pena por cumplicidade em fraudes e por participação em esquemas que subtraíam a dignidade de minha mãe, em vida. A justiça, ainda que longe de reparar o que fui forçada a perder, ofereceu um rosto público ao que eu já sabia no íntimo. A verdade tinha um preço, e alguém pagaria por ela. Mas o checkmate não foi apenas jurídico, também foi íntimo. Eu sabia que derrubar a fachada deles não traria minha mãe de volta. A sensação que vinha depois da queda do outro era estranha, menos uma mistura de vazio e de alívio cortante, como se eu tivesse arrancado uma ferida para que, enfim, ela pudesse cicatrizar. As noites sem dormir não desapareceram de uma hora para outra, mas senti que agora tinha permissão para sentir, para chorar, sem culpa, para lembrar sem que a memória me queimasse por dentro. Quando voltei para casa pela última vez, já com ordem de penhora e parte dos bens bloqueada, caminhei pelos cômodos como uma estranha, que revia um passado que não mais a pertencia. Em cada canto, havia resquícios da vida que perdi, o perfume apagado das roupas da minha mãe, um vestido esquecido na cômoda, uma taça que minha mãe usara para brindar aniversários. Levei comigo só o suficiente: a foto, uma pequena joia que ela usara sempre, e um caderno onde registrara rascunhos de poemas, versos que agora pareciam minha bússola. A comunidade reagiu de formas inesperadas. Alguns nos deram as costas, envergonhados por terem feito vista grossa. Outros vieram com abraços e palavras tímidas, pedindo desculpas por não terem visto antes. Descobri com certa surpresa que havia quem soubesse de fragmentos, quem tivesse sussurrado e se calado por medo. Essas confissões tardias doeram, mas também curaram. Não estava mais sozinha. A vingança que planejei e executei me transformou. Não no sentido de me tornar fria ou vingativa por natureza, mas em me tornar dona das minhas escolhas. Aprendi que justiça pode vir de formas improváveis, do trabalho metódico, do acúmulo de pequenas verdades, da coragem de não mais tolerar o silêncio. Ao mesmo tempo, aprendi a reconhecer os limites do que posso controlar. A perda dela continuará existindo, irreparável, mas minhas ações devolveram ao mundo uma parte da dignidade que me fora roubada. No epílogo dessa história, reconstruí minha vida aos poucos. Mudei de cidade, troquei o nome da rua pela qual passeava. Plantei um pequeno jardim, onde antes havia apenas pedras. Cultivei memórias boas e permite-me novas rotinas que não carregassem o peso do medo. Conheci pessoas que me lembraram que amor não é só dor, e que o afeto pode reaparecer, discreto e paciente, quando damos espaço para ele. Ainda assim, às vezes, acordo no meio da noite com o mesmo nó no peito, o mesmo grito silencioso. Pergunto-me se a minha vingança será suficiente para meu próprio perdão. Se houve preço a pagar, talvez ele tenha sido a infância perdida, a confiança despedaçada, mas olho para as provas guardadas, para as sentenças registradas, e sei que fiz o que podia para transformar a injustiça em ato reconhecido pela lei.
E você, leitor ou leitora, o que faria se descobrisse uma traição tão profunda e uma violência camuflada dentro da própria casa? Continuaria no silêncio ou buscaria a verdade? Custe o que custar? Se gostou desta história, curta, compartilhe e inscreva-se aí no canal para ouvir mais relatos intensos como este e conte nos comentários. Você já enfrentou uma verdade que mudou sua vida?